Boa tarde, turmas! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Isso aí, se cuidem mesmo, tá legal? Bom, vamos para mais uma aula, né, de hoje, é claro. E aí, na aula de hoje, vocês irão utilizar o caderno de história, tá? E irão utilizar o livro de matemática, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro a tia Aline vai começar com história, tá legal? Bom, história, o que seria história, né? Vocês irão pegar o caderninho e é claro que você já tem em mãos essa folhinha, né, do Dia Nacional da Consciência Negra. Vocês irão recortar e irão colar no caderno de história, tá legal? Então vamos lá, o que fala esse assunto aqui da folhinha, para ser colado no caderno de história? Fala sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Infelizmente, né, a gente tem somente um dia aí, no caso, né, do qual para se lembrar disso. Embora a gente precise estar lembrando isso, a gente precisa ter uma boa consciência, né, todos os dias sobre o assunto, certo? Bom, então vamos lá. O movimento negro unificado Tia Aline engasgou aqui. Instituiu em 1978 o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a gente tem aí no nosso calendário, né, um dia importante, né, para comemorarmos, né, o Dia da Consciência Negra. Embora a gente precisa ter essa consciência boa todos os dias, né? Respeitar, né, porque os negros foram e são, né, figuras muito importantes aí para a nossa cultura brasileira. Essa data não foi escolhida ao acaso, né? Não foi de qualquer jeito, e sim em homenagem a Zumbi, líder máximo do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado em 20 de novembro de 1695. Então, esse dia aí vem para quem? Né? Para homenagear quem? A Zumbi, que foi um líder, né? Um negro muito importante para os negros do Brasil. Para o movimento negro, é praticamente unânime. Zumbi dos Palmares é o maior ícone da resistência negra ao escravismo de sua luta por liberdade. Porque Zumbi, ele aclamava muito, né? Ele lutou muito pela liberdade dos escravos, dos negros no Brasil, né? E aí, ele ficou, né, sendo considerado aí, né, um líder, né? Uma pessoa muito importante. Existe um monumento a Zumbi dos Palmares na cidade do Rio de Janeiro, né? No nosso estado aqui mesmo. Existe um monumento, né? Uma estátua imensa aí em homenagem a ele. O dia 20 de novembro é marcado no Brasil por demonstrar a importância dos negros e neste dia ocorrem vários movimentos de homenagem e protesto, atos cívicos, shows, danças e feiras afroculturais. Antigamente, né, não era nem feriado no nosso país. Hoje já se decretou o quê? Feriado, né, no nosso Brasil em prol dessa homenagem a Zumbi dos Palmares. E aí ocorrem em alguns locais do Brasil, né, shows, né, danças, né, tudo assim, mostrando muita coisa da cultura afro-brasileira aí. Mesmo depois de morto, Zumbi continuou fazendo parte da história, feita de sangue, em busca de sonhos de liberdade e de suas ideias de justiça. Então ele foi um líder, né, uma pessoa muito importante para os negros, né? Os negros tinham essa questão de achar que ele foi uma pessoa muito importante, né? E continua sendo até hoje. Não é mesmo? Porque ele lutou, né? Ele lutou muito pela liberdade. Bom, e abaixo nós temos o quê? Nós temos um pequeno exercíciozinho com 3 perguntinhas somente. Número 1. Oba! Hora de mostrar seus conhecimentos. Letra A. O que se comemora no dia 20 de novembro? Letra B. A data do dia 20 de novembro foi escolhida para quem ser homenageado? Letra C. Pelo que os negros lutavam, né? Qual foi a luta, né, desses negros aí? Então, são somente 3 questõezinhas. Bom, eu quero também que vocês façam a leitura do texto, tá? Para poder estarem respondendo, porque tem que exercitar a leitura aí, tá legal? Bom, saindo de história, vamos agora para matemática, vamos para o livro. Coloquem na página 214 aí para a gente poder dar
início aí ao nosso assunto. Bom, então nós iremos agora utilizar, né, dar início à unidade 4, certo? E aí dentro dessa unidade aqui fala o quê? Mostra-se o quê? Todos os assuntos de matemática do qual iremos trabalhar. E aí a tia Aline vai dar início aqui agora às medidas de tempo, tá? É um assunto super importante e muito usado no nosso dia a dia, que são as horas, o relógio, certo? E aí que no livro vem assim, no iniciozinho, né? Antes da chegadinha do nosso relógio, aí, do nosso amigo aí do tempo e da hora. O relógio. O ser humano aprendeu a marcar o tempo observando a natureza. Porque vocês vão observar no livro de vocês aí que essas 3 imagens aí mostram o homem o quê? O homem lá das cavernas, né? Homem de muito tempo atrás, né? É um homem aí que não tinha, nessa época aqui, um relógio, certo? E aí o que ele utilizava, né? Para ter ideia do dia e da noite. Ele usava o quê? Ele usava o sol, né? Que mostrava-se o dia, e a noite aí que era simbolizado pela lua, né? Então era através desses itens, né, desses elementos da natureza que o homem utilizava-se para quê? Para marcar o tempo dele, né? O sol e a lua aí. Há muitos e muitos anos o ser humano usava o relógio do sol para marcar as horas. E aí, depois da época das cavernas, né, desse homem aí que utilizava somente o sol e a lua, ele passou depois, mais tarde, a utilizar o quê? O relógio do sol. E aí, se vocês observarem também na imagem do livro de vocês, vocês vão ver o relógio do sol no chão, certo? E aí, logo acima e próximo dele aí vai estar quem? Vai estar o relógio, vai estar o sol. E aí você pode observar que tem um sombreado no chão desse relógio do sol, porque de acordo com que o sol fosse, né? Ele nasceu e aí ele fosse, né? Modificando aí, fosse chegando o horário do meio-dia, da tarde, né? E aí esse ponteirinho, esse sombreado aqui no chão, ele ia modificando de lugar, tá legal? Mas aí passou-se mais tempo e o que aconteceu? O relógio é um instrumento que pode ser utilizado para medir o tempo. E aí já mostra o reloginho aí do qual a gente já conhece. Quando o ponteiro pequeno aponta para o 7, ponteiro pequeno, né? Porque na verdade são 3 ponteiros aí que o relógio possui, ok? Sendo que o livro aqui só está mostrando 2 somente. Quando o ponteiro pequeno aponta para o 7, né? Que é o que indica a hora, e o ponteiro grande para o 12, o relógio marca 7 horas. E aí vem assim, o ponteiro menor, né? Porque o livro está mostrando somente 2 ponteiros. O ponteiro menor do relógio indica as horas. E o ponteiro maior indica os minutos aí. Então, esse reloginho aqui, que parece-se muito com esse aqui que a tia Aline trouxe, né? Que é um relógio de ponteiros. E aí vocês vão observar que nós temos aqui um ponteiro menor e o outro maior. O ponteiro menor, ele mostra o quê? Ele indica o quê? Ele indica a hora. E o ponteiro maior, os minutos, ok? Tia Aline vai colocar a hora igualzinho está no livro de vocês aí. Está marcando 7 horas aí, certo? 7 horas em ponto, é uma hora exata aí. E aí a tia Aline vai colocar aqui também para vocês estarem observando essa hora exata aí, ó. Olha só como a tia Aline colocou aqui para vocês verem, ó. 7 horas, ó, o ponteiro menor e, ó, 12 aqui no maior, certo? Ele está indicando o quê? Que é uma hora exata, está dando 7 horas aí. Bom, existem também relógios sem ponteiros, que mostram as horas e os minutos. Observe as horas no relógio digital ao lado. E aí ao lado aqui vocês têm o quê? Vocês têm um reloginho digital. Esse não tem ponteiro, esse tem o quê? Tem os números, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora no quadro. Esse aqui é o relógio digital, onde só mostra o quê? Os números. E esse primeiro númerozinho aqui, ele indica a hora e esse outro aqui indica os minutos. Esse aqui é um relógio mais simples, mais fácil de você estar o quê? Observando a hora, ok? Esse outro aqui, ele é um relógio que de ponteiros, certo? Nesse caso aqui, esse reloginho aqui, ele está dando o quê? 2 horas exatas. Por quê? Porque esse ponteirinho pequeno aqui indica a hora, ó, o pequeno está na direção do 2 e o maior está no 12, certo? Está indicando a minha hora exata, porque o 12 são os minutos. E aí, aqui no caso, está dando 2 horas, né? Se a tia Aline desenhasse, se a tia Aline colocasse, né, modificasse aqui, vou apagar aqui, nem precisava ter apagado
o maior, né? Se eu posiciono aqui, ó, esse menor aqui para o 4 e esse maior aqui para o 12, eu tenho aqui, no caso, uma hora o quê? Uma hora exata, não é isso? Então, o meu relógio estaria dando que horas? 4 horas, certo? Nesse reloginho aqui, eu posso estar contando o tempo aqui de 5 em 5 minutos até formar 60 minutos. Então, daqui para cá eu tenho 5 minutos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, certo? Porque aqui o livro não está mostrando, mas tem um ponteirinho também dos segundos que faz, perdão, né? No caso, o segundo aqui, quando o ponteirinho dos segundos ele gira, ele forma um minutinho do relógio. Só que isso aí vocês vão ver mais à frente, tá legal? O que a Tia Aline está mostrando aqui é somente as horas exatas, tá legal? A hora exata ele precisa estar com o ponteiro menor apontado para algum número do relógio e o maior sempre na direção do 12, ok? Que mostra a hora exata. Agora, se eu modifico aqui, se eu tiro esse daqui, ó, o ponteirinho aqui menor, se eu posiciono agora aqui o menor na direção do 8. Que hora estaria dando meu relógio? 8 horas, porque ele está na direção do 8. Tá legal? Bom, e é isso aí, vocês vão ver, né, aquelas horinhas que vão ter um minutinho quebrado, vocês vão ver isso em séries mais à frente, tá legal? Hoje é só o tempinho aqui na hora exata, ok? E aí na página 215 mostra o seguinte: um dia tem 24 horas. Observe como podemos ler todas as horas do dia em um relógio de ponteiros. Então, um dia tem 24 horas. E aí no primeiro relógio mostra assim, 1h da manhã ou 1h da tarde. Porque aqui no reloginho de ponteiro fica a mesma coisa, tá legal? Por que você está falando isso, Aline? Porque no reloginho digital você vai ver uma diferençazinha aí que existe. No segundo aí, 2h da manhã ou 2h da tarde. E aí você utiliza tanto o numeral 2 para amanhã, como o numeral 2 também para o parte da tarde. No terceiro reloginho aí azul, 3h da manhã ou 3h da tarde. No outro, no amarelinho, 4h da manhã ou 4h da tarde. 5h da manhã ou 5h da tarde. 6h da manhã ou 6h da tarde. 7h da manhã ou 7h da noite. Reparem que tem 7 numeral da manhã e também tem 7 numeral aí na parte da noite. O outro, 8h da manhã ou 8h da noite. No outro, 9h da manhã ou 9h da noite. 10h da manhã ou 10h da noite. 11h da manhã ou 11h da noite. Meio-dia ou meia-noite. Porque que no relógio digital, né, tanto faz a parte da manhã, 11h da manhã, quanto a 11h da noite, ele vai estar sempre com o ponteirinho indicado para onde? O ponteiro pequeno que indica a hora, ele vai estar sinalizado para o ponteiro, para o numeral 8, e o ponteiro maior que indica os minutos vai estar sempre sinalizado para o 12. Porque é indiferente, né? Tanto para amanhã, como para a noite, no relógio de ponteiro, tá? Diferente do digital que a gente vai ver agora mais à frente. Saiba mais. O planeta Terra leva cerca de 24 horas para dar uma volta completa em torno dele mesmo. Esse assunto aqui vocês já viram na matériazinha lá de Ciência e Geografia que foi passado do segundo ano. Acho que foi Ciências. Foi Ciências, sim. Vocês já trabalharam já essa questãozinha aqui do movimentozinho da Terra, que é o movimento de rotação. Esse período de 24 horas corresponde a um dia e é dividido entre manhã, tarde e noite. Ou seja, um dia ele tem 24 horas, não é mesmo? Sendo que essas 24 horas são divididas no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, ok? Bom, e aí mudando agora de página, indo para a página 216, as horas nos relógios. O relógio digital marca 12 horas ao meio-dia. Depois do meio-dia, de hora em hora, os relógios digitais marcam. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo aqui que o digital já é uma outra situação. Diferente do relógio de ponteiro. Porque se fosse 8 horas da manhã no reloginho de ponteiro, ele ficaria aqui mesmo, né? Se fosse 8 horas da manhã. Se fosse 8 horas da noite,
se você estivesse observando o reloginho de ponteiro, também estaria na mesma posição. Já o reloginho digital tem uma outra situação, tá legal? Bom, é ele que está mostrando aqui o reloginho marcando 13 horas ou 1h da tarde. Reparem que no reloginho de ponteiro, depois de 12 horas, né, que é o meio-dia, ele já vai o quê? Modificando. Ele já não coloca 1h, o numeral 1. Ele coloca o numeral 13, certo? 14 horas ou 2h da tarde. Reparem que no relógio digital, às 2h da tarde aí, já não entra o numeral 2, e sim o numeral 14, indicando 14 horas. Que simboliza o quê? Sinaliza o quê? Que são 2h da tarde. 13 horas ou 3h da tarde. Reparem que é o numeral 13 que entra aí, que sinaliza o quê? Que são 3h da tarde. 14 horas ou 4h da tarde. 15 horas ou 5h da tarde. 18 horas ou 6h da tarde. 19 horas ou 7h da noite. 8 horas ou 8h da noite. Reparem que 20 horas ou 8h da noite. Reparem que nesse relógio aqui da Tia Aline, ó, o 8h da noite pode estar sim, porque ele é o de ponteiro. Já no digital, quando ele é à noite, ele marca como? 20 horas, certo? 21 horas ou 9h da noite. 22 horas ou 10h da noite. 23 horas ou 11h da noite. 0 horas, meia-noite, certo? Então, vocês observem que existe um diferencial assim para o período da tarde, para o período da manhã, certo? E aí eu também coloquei aqui no quadro para vocês estarem observando, ó, 13 horas aqui, né? Ele está mostrando o quê? 13 horas ou 1h da tarde, né? Porque depois do meio-dia, no reloginho digital. E quando você for escrever, né, um determinado documento, uma determinada situação que você tiver ali passando, você precisa, sendo que se for depois do meio-dia, você precisa estar atento a isso aqui, tá legal? Ó, 13 horas, 13 horas ou 1h da tarde. 14 horas aqui, né? Ou 2h da tarde. 13 horas ou 3h da tarde. Então, a gente precisa estar atento a essas situações aí, tá legal? Bom, e aí tem um exercício aqui bem tranquilo para ser feito. Na casa de Fabiana, há um relógio digital no quarto dela. Então, tem um reloginho aí bem no cantinho aí. O meu tá bem pequenininho, né? Observe ao lado. O relógio digital marca... Que horas que está marcando esse relógio aí? Então, tem que prestar atenção, ele é digital e fiquem atentos aí para o número que está dentro, tá legal? Também há na casa dela um relógio de ponteiros na sala. Observe o relógio de ponteiros. Marca que horas que está marcando esse relógio de ponteiros? Horas da tarde. Ou seja, pontinho, pontinho, horas depois do meio-dia. Então, vocês têm que prestar atenção aí, porque no relógio digital vem de uma forma, no de ponteiro vem de outro. Tá legal? Bom, destaque o relógio de ponteiros e o relógio digital no caderno de Criatividade e Alegria e siga as orientações do seu professor para montá-lo. Use esses relógios para as próximas atividades no caso. Vocês têm aí em casa esse caderninho de atividade já, de caderno de Criatividade e Alegria de Matemática. Então, vocês podem estar soltando, né, buscando lá nele esse reloginho que está dentro desse livrinho, destacando, está montando esse reloginho de ponteiros aí, ok? Para estarem treinando as horas, ok? Bom, página 217 aí, ok? Intervalos de tempo. Luana realiza várias atividades todos os dias. Acompanhe a rotina dela. Então, tem aí uma rotina aí e observe que em cada espaço aí existe um relógio, tanto de ponteiro como digital, certo? Então, observem todas essas 6 cenas que tem aí. Você acha que Luana passa mais tempo na escola ou na casa? O que você acha que ela demora mais tempo? Assistir a um filme ou para cozinhar um ovo, né? Para responder as questões como essas, precisamos pensar sobre os intervalos de tempo. Complete as frases de acordo com a rotina de Luana. Então, no caso aqui, são as rotinas dela, tá? Ela chega à escola às 7 horas da manhã e sai às 12 horas. À tarde, Luana começa a aula de inglês às... Aí tem pontinho, pontinho aí. Vocês vão observar aqui na imagem em cima que horas que começa a aula da Luana. E termina às... pontinho, pontinho, horas. Então, vocês vão observar o início da aula e o término. No final da tarde, Luana brinca das... pontinho, pontinho, até que horas?
Então, prestem atenção aí para vocês poderem estar completando esses horários aí. É só observar porque é bem tranquilo. Para saber quantas horas Luana ficou na escola, podemos subtrair, que é aquela continha de menos, né? 7 de 12. Aí tem entre parênteses, 12 menos 7 é igual a quanto? Ou dizer, né? Aquela outra forma que a gente pode estar fazendo. Ou dizer 7 e contar 8, 9, 10, 11, 12, né? E o que intervalo dará aí nesse período aí, né? De 5 horas aí. Que intervalo vai dar isso aí? Escolha uma dessas maneiras para calcular o intervalo de tempo e calcule quanto tempo dura a aula de Luana. E quanto tempo ela brinca também no finalzinho da tarde. Então, vocês vão ter que estar fazendo essa continha aí de subtrair, ok? Para chegar a esse resultado. Bom, na página 218, certo? Existem mais exercícios aí. Número 1. Escreva a hora que o relógio digital estaria marcando em cada caso. Então, aqui, antes do meio-dia, né? No caso aqui, está mostrando os relógios de ponteiro, tá? Só que aí ele está pedindo aqui, antes do meio-dia, que horário seria isso? E depois do meio-dia? Aí vocês vão pensar lá naquele reloginho digital, né? E aí tem os outros também. Antes do meio-dia aí, que hora está dando esse relógio aí de ponteiro? Depois do meio-dia, vocês vão pensar no relógio digital, né? Qual o númerozinho que estariam colocando aí? Tá legal? Número 2. Abílio foi assistir a um filme. Observe o relógio digital de Abílio no começo e no final do filme. Então, tem o início aí, né? O filme se chama Dino, né? Tá marcando aí um horário e o outro aí tá marcando o término do filme. Então, prestem bem atenção no horáriozinho aí. Letra A. Que horas marcava o relógio no início do filme? E no final? Então, são duas perguntinhas aí, duas respostas. Letra B. Quantas horas durou o filme? Então, você vai contar do início até o final, né? E vai contar aí na cabecinha de vocês aí quanto tempo durou o filme. Número 3. O relógio do pai de Lucas está atrasado 1 hora. Qual é a hora certa? Então, vocês vão observar aqui o relógio que está aqui para colocar a hora certa, ok? Tem um horário aqui que está dizendo o relógio, sendo que está atrasado. Então, que hora seria a hora certa aí, né? Já que está atrasado. Página 219, resolvendo problemas. Problema 1 aí, Rui e Mel foram passear na praia. Então, tem a imagem de Rui e Mel passeando na praia. Eles chegaram à praia às 7 horas e voltaram para casa às 10 horas. Quanto tempo eles ficaram na praia? Então, observem um reloginho aí, contem aí, né, na cabecinha de vocês e vejam 7, 8, 9, né? Quanto tempo ficou? Então, vamos contar aí. Número 2. O início das aulas de Davi é às 8 horas. O término é às 12 horas. Durante quantas horas ele tem aula? Então, vamos observar o reloginho aí e vamos contar aí, né? Desde o início até o término. Número 3. Laura sai de casa às 7 horas e chega ao escritório 2 horas depois. A que horas ela chega ao trabalho? Então, tem um reloginho marcando aí a hora que ela sai de casa às 7, né? E quanto tempo ela leva para chegar ao trabalho? Né? 7, 8, né? 9, né? Quanto tempo? Quantas horas? Então, vocês vão colocar a quantidade aí, ok? Bom, então, por hoje ficamos por aqui com esses exercícios de história e de matemática. De matemática foi um pouquinho extenso aí, né? Mas não tem tanto exercício assim para vocês estarem realizando não, tá? Mas assim, deem uma olhadinha no assunto todo, tá? A mamãe não precisa estar pedindo para estar lendo, né? Vocês também precisam ler, vocês já sabem ler, né? Então, prestem bastante atenção em todos os detalhes aí, tanto do exercício do assunto de história, como de matemática. Qualquer coisa estaremos nos grupos para tirar as dúvidas de vocês, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.